Olá a todos, eu sou o Rodrigo de Aldebaran. Eu quero aproveitar essa madrugada para gravarmos um conteúdo a respeito dos comandos estelares, que nós falamos muito sobre esse tema ao longo de muito tempo, né? E falar sobre algumas atualizações que ocorreram nestes comandos nos últimos tempos. Eu gostaria de falar sobre alguns que atuam junto com o nosso trabalho de mesa quântica estelar e também dar uma pincelada básica a respeito desse tema para todos aqueles que adquiriram, né, a radiestesia estelar, aproveitando para compartilhar esse tema com operadores e professores do nosso grupo Florescer da Alma e Impacto Global. Estou falando um pouco baixo, porque agora são 3 horas da manhã, e é nesse momento que nós nos conectamos com as frequências estelares e os comandos que nos assistem e colaboram com mensagens, informações e muito mais. Eu gostaria de começar falando sobre o comando Santa Esmeralda. Eu fiz algumas anotações de todas as percepções que eu tive ao longo dos contatos que a gente estabelece ao longo de mais de 15 anos de trabalho com comandos estelares. Com toda certeza, as informações podem, em algum momento, estar diferentes de outros contatados ou de outras pessoas que compartilham a mesma informação ligada a esse tema de ufologia esotérica, né? Mas eu falo aquilo que eu vivencio, aquilo que eu experimento, aquilo que eu vejo, sem a intenção de ser verdade global ou melhor do que os outros que também compartilham informação. Vamos começar falando do comando Santa Esmeralda, comando mais atuante nesse momento na Terra, porque como nós estamos em fase de transição planetária, é este comando que tem a função de estabelecer uma transformação completa em nosso DNA, em nossos filamentos, em nosso genoma, em nossas células. Eles, então, com sua sabedoria e conhecimento de milhões e milhões de anos, não só aqui no nosso planeta Terra, mas em outros orbes que vão até mais ou menos a 21ª dimensão, eles continuam analisando, observando, atualizando esses códigos genéticos que nós aqui do planeta Terra ainda não dominamos muito bem. Nós estamos entrando na era de mais de 18 filamentos, né? Então a gente está entrando em um novo molde espiritual do duplo vibracional do DNA ou do para-DNA. Então, a gente está aí num processo de adaptação de maior número de filamento genético que vai compor aí a base vibracional necessária para suportar os nossos mais de 28 corpos, tá? Sutis, espirituais, estão ligados ao nosso corpo físico. Quando nós falamos do Comando Santa Esmeralda, nós temos que entender que os raios da Fraternidade Branca, eles já se alteraram, né? Então, os mestres da Fraternidade Branca que a gente conhece, eles já não atuam mais como atuavam antes, dando espaço a um novo grupo de altas consciências que nos dão suporte através da Fraternidade Dourada, tá? E alguns países já chamam isso de Fraternidade Arco-Íris. Então eu conheço como Fraternidade Dourada, tá bom? Sendo assim, o responsável planetário a partir de um ano atrás para cá não é mais o mestre Hilarion. Então agora quem cuida
do Comando Santo Esmeralda de forma mais direta é um arcanjo chamado Ramuel, tá? Então, o arcanjo Ramuel, ele significa aquele que conhece a face de Deus, ou aquele que busca constantemente a Deus. Ele é responsável pelo amor incondicional do ser com ele mesmo, com a sua própria essência. É o amor próprio, é o despertar a uma nova consciência pela questão do amor incondicional. Ele atua com pessoas que estão momentaneamente deprimidas, ou pessoas que, através de suas perdas, principalmente pelos desencarnes, eles vivenciam um momento de dor, de solidão e assim por diante. É este arcanjo, Ramuel, que promove o sentimento da humanidade, seja ela individual ou coletiva, em relação às benéficos que são nos entregues diariamente por Deus. Os princípios, as qualidades, as virtudes compartilhadas por Deus através da árvore da vida, até todos nós seres humanos, como uma ferramenta de transporte frequencial e universal. Então, Ramuel é aquele que está responsável por este momento de transição planetária diante do Comando Santo Esmeralda, e não mais o mestre Hilarion. Na Fraternidade Dourada, ele continua cuidando do quinto raio, tá? E ele vai direcionar esse trabalho de cura física, emocional, mental, espiritual, transcendental, a partir de agora, junto com as colônias espirituais que de alguma forma nos assiste, tá certo? Então, gente, quando a gente começa a falar de cura espiritual, medicinal, vibracional, e toda aquela ideia que nós acreditamos que toda cura ela se manifesta através de uma autoanálise, gerando assim uma autocura. Então, o terapeuta holístico, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, os terapeutas em geral, ninguém cura ninguém. Na verdade, nós facilitamos para que essa conexão entre o indivíduo e a sua cura se manifeste muito mais rápido através de uma autoanálise, onde nós oferecemos ferramentas adequadas para que essa pessoa se autocure diariamente, através de um passo a passo bem detalhado, bem orientado, onde a pessoa almeja ser curada, deseja ser curada, e nós, como terapeutas, oferecemos diversas ferramentas para que isso de fato aconteça. Quando nós falamos então em Comando Santo Esmeralda, nós falamos em um comando estelar multidimensional. O que seria isso? Na verdade, seriam consciências espirituais que possuem seus corpos já de luz, podem sim, em algum momento, de acordo com a missão ou a necessidade, se densificar, se materializar em vários graus da matéria. Talvez não seja uma matéria como eu e você reconheça, encarnados aqui nessa dimensão, mas uma matéria mais sutil, que vibra em uma outra velocidade. E esses seres atuam de forma multidimensional entre os orbes, que chamamos de planetas, e entre as dimensões de cada orbe. Não é só aqui no planeta Terra que nós temos nosso umbral, o nosso mundo físico, o nosso mundo espiritual, as colônias espirituais, as pré-colônias, as pré-pré-colônias, os hospitais, as cadeias, os grupos de estudos, as bibliotecas, as holotecas e assim por diante. Não, todo orbe possui o seu, o seu organismo vivo, em pleno funcionamento, para receber espíritos que precisarão, de alguma forma, aprender, se desenvolver, evoluir e, em algum momento, retornar para a sua devida dimensão. Então, temos aqueles seres que pertencem àquele orbe e temos aqueles seres que passam por ali apenas. Então, quando a gente fala de um conselho de Santa Esmeralda, nós estamos falando de um grupo multidimensional que vai até aí mais ou menos a 21ª dimensão. E esses seres, esse grupo, né, do Comando Santa Esmeralda, ele é constituído por uma raça específica,
né? E por outras raças que vêm de diversos pontos do planeta e ali se posicionam ou para aprender ou para auxiliar no desenvolvimento de técnicas e métodos de cura em diversas dimensões, em múltiplas dimensões, e favorecem diversos seres, não só aqui no nosso planeta Terra, mas também em vários outros orbes e várias outras dimensões. Quando a gente fala de comando Santa Esmeralda, nós falamos de um comando que necessariamente está conectado a outros comandos estelares. Ele está conectado a diversas outras consciências e planetas. Por quê? Porque todos os seres em evolução precisarão, em algum momento, de ferramentas de cura, que os auxiliem de algum momento, de alguma forma, em algum momento, a essa cura. Seja a cura física, independente da densidade dessa matéria, seja a cura emocional, mental, vibracional, multidimensional, espiritual, ou dos duplos, né, que se multiplicam em outras realidades, em outras dimensões, para experiências ao mesmo tempo que nós estamos vivendo aqui. Nós temos outros corpos em outros lugares tendo essas experiências e também precisarão dessa cura. Então, quando nós falamos de Comando Santa Esmeralda, falamos de um comando que está interligado com quase todos os outros comandos. Por que quase todos os outros comandos? Porque existem comandos que eles atuam muito mais no plano mental, na parte de administração, outros atuam mais na parte de programação, de realidades holográficas e assim por diante, e não atuam nesse desenvolvimento da cura, ou na aplicação da cura, ou na projeção da comunicação através de contatados a respeito da cura, e assim por diante. Então, quando a gente fala em medicina espiritual, medicina vibracional, energética, medicina quântica, medicina holística, esotérica, espiritualista, não importa. Tudo isso, de alguma forma, vai passar pelos seus guias, pelos seus mentores, pelos seus irmãos espirituais, pelos seus superiores, por essas falanges até o seu topo. Os líderes dessas falanges de cura estarão conectados com outras consciências ainda superiores, e essas consciências estarão ligadas ao comando Santa Esmeralda, tá? Então, dessa maneira, hoje nós estamos conectados também com o Arcanjo Rafael, todos os nossos guias, mentores, caboclos, pretos velhos, ou seja, todos os seres que estão conectados à cura de alguma forma, inclusive aqueles que estão encarnados, ou seja, nós, terapeutas holísticos, espiritualistas, pessoas que buscam tratar a mente, a consciência, o coração, as emoções, todos nós estamos de alguma forma conectados com o comando Santa Esmeralda, que atua com a cor verde, a cor dourada, a cor violeta e a cor preta. Essas são as cores ligadas ao comando Santa Esmeralda. Em alguns momentos, essa cor verde é aquele verde bem pálido, bem clarinho. Nós estamos falando da pedra fluorita, para que você possa atrair a frequência do comando Santa Esmeralda. Então, essas diferentes escalas de realidade, desde o nosso umbral até regiões ainda mais densas, como regiões infernais ou abismais, todas elas possuem a presença do comando Santa Esmeralda, que nos dá todo esse suporte. Como se dá o planejamento da manifestação do comando Santa Esmeralda? O planejamento de todos os comandos estelares, inclusive do comando Santa Esmeralda, está ligado ao comando Ashtar, tá? É ele o grande organizador, aquele que faz os planejamentos e dá as devidas autorizações para que essas manifestações de comandos estelares estejam em determinados momentos ou períodos em nosso planeta de forma mais intensa, em outros momentos de forma mais sutil,
mas sempre dentro dessa lei maior, dessa justiça divina, de acordo com as nossas necessidades. O dia de intensidade da frequência do Comando Santa Esmeralda é quinta-feira, geralmente pela noite, a partir das 8 horas da noite. E os dias do mês é 5, 12, 19 e 26. São esses dias que nós temos uma frequência maior e uma intensidade maior na frequência de contato e de presença do Comando Santa Esmeralda na Terra. Sempre na parte da noite, a partir mais ou menos das 7h40, 8 horas da noite, sempre nas quintas-feiras também, você tem a frequência desse comando, que está totalmente ligado também a um orixá, que é o orixá Oxóssi. Oxóssi, o orixá da fartura, do conhecimento espiritual, da cura da alma e do espírito. É ele que busca a cura através do conhecimento. A sua cor é o verde também e traz essa conexão entre o ser e os mundos espirituais através da cura. Cura de princípios, cura de virtudes, cura de ações, cura de ligada muito à paciência, para que a gente possa almejar uma nova realidade. Então, como nós falamos, é um comando que vibra até mais ou menos a 21ª dimensão. Quem está comandando esse comando a partir de agora é o arcanjo Ramuel, aquele que conhece a face de Deus. Então, esse foi o nosso bate-papo a respeito do Comando Santa Esmeralda. Então, perceba que nós estamos falando de novos filamentos genéticos em nosso duplo vibracional no plano espiritual. Nós estamos falando de muitos corpos espirituais que você pode voltar e ouvir novamente esse vídeo e meditar a respeito disso. Nós falamos que não é mais o mestre Larion, tá? Que cuide sim o arcanjo Ramuel. Nós falamos que é um comando que vai até a 21ª dimensão e ainda está ligado ao 5º raio verde da cura, porém não mais na fraternidade branca, e sim dentro da fraternidade dourada, que assume a responsabilidade pelo nosso planeta a partir deste momento. Vamos falar aí, né, de um ano para cá, eles já estão atuando. E quem dá as permissões de todos os comandos agirem em nosso planeta, em nosso sistema solar, é o comando Ashta, com amparo de outros comandos, é claro, porque juntos nós somos mais fortes. Então, quero agradecer por esse áudio e um beijo no coração de todos.